Sejam bem-vindos e bem-vindas neste nosso novo momento de prazer, né? Conhecendo um pouco mais sobre pessoas que abraçam sua profissão com fé, paixão, dedicação para ajudar a preservar o planeta e deixar este mundo melhor, porque é o que faz esta entrevistada de hoje, né? Nós temos hoje o prazer de conversar com a Valéria Fernanda Saracura, né, bastante conhecida como Valéria Saracura, que foi minha aluna no ensino médio da Escola Municipal Doutor Getúlio Vargas. Na verdade, ela entrou lá desde a pré-escola e ficou até o final do terceiro ano do ensino médio de hoje, né, que seria o ensino de segundo grau anterior, né? Seja bem-vinda, Valéria. É um prazer e você emociona muito. A sua presença nos deixa bastante emocionados. Seja bem-vinda. A Valéria e o irmão dela também, né, o Aquiles Saracura, os dois foram alunos, né, naquele período do ensino médio, e os pais estavam sempre presentes, pessoas maravilhosas, colaborando em tudo que era possível também. É, a Valéria teve, então, a formação escolar dela na Escola Municipal Doutor Getúlio Vargas, eh, comigo, né, mais ou menos, entre 1982 a 84, mais ou menos nesse sentido. Após o ensino médio, ela cursou a graduação em zootecnia, na Unesp de Jaboticabal. Depois fez o mestrado em ciência animal na Exalc, da USP, né, de Piracicaba, o doutorado em biologia animal na Universidade de Brasília, e atualmente está cursando pós-doc na UFSCar, né, com a temática Serviços Ecossistêmicos e Segurança Hídrica do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte. Na verdade, a Valéria, desde 1995, ela tem atuado junto ao IBAMA, com planejamento e manejo de unidades de conservação, quer seja de proteção e integração, quer seja do uso sustentável. Desde 2000, ela está colaborando junto ao setor elétrico na coordenação e elaboração de estudos de impactos ambientais, bem como elaboração, implantação e acompanhamento de programas ambientais para controle, mitigação e compensação dos impactos ocorridos pela implantação de usinas hidrelétricas. Desde 2012, acompanhando o atendimento dos princípios do Equador e padrões do desempenho, depois ela vai contar para nós sobre isso tudo, em empreendimentos de infraestrutura de hidrelétricas e de mineração. Ela já trabalhou também em empreendimentos de mineração na Amazônia, onde os impactos ambientais são imensos, e continua atuando junto à usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, ainda acompanhando os programas ambientais desse empreendimento. A Valéria tem um grande número de publicações científicas e técnicas nessa área, sobre as questões de manejo, controle, planejamento, proteção ambiental junto a rios e estradas relacionados à flora, fauna, aspectos hídricos, dentre elas, impactos ambientais da usina de Belo Monte, Plano de Ação Nacional para as Espécies da Flora ameaçadas de extinção no Baixo e Médio Xingu, no Jardim Botânico de Brasília, manejo da reserva extrativista do Médio Juruá, no Amazonas, estudos de proteção e recuperação no Amazonas, Tucuruí, né, no Pará, Tocantins, Rio de Janeiro, Bahia, e é cumpre salientar, inclusive, aqui, que a usina hidrelétrica de Belo Monte, na bacia amazônica do Rio Xingu, região de Altamira, no Pará, é 100% brasileira e é modelo a fio d'água. Depois ela explica isso também para vocês. Na verdade, é desenhada para reduzir o tamanho do seu reservatório e garantir que nenhuma terra indígena fosse inundada. Tem uma área alagada aproximadamente de 478 quilômetros quadrados,
As suas obras foram interrompidas várias vezes em razão de protestos e acredita-se que já custou em torno de 40 bilhões de reais. Levou 8 anos para começar a funcionar, né? Começou a funcionar as primeiras turbinas em 2016, e a Valéria, com praticamente 35 anos de experiência na área, continua trabalhando, estudando e tendo atualmente também uma empresa, a Quatipuru Consultoria Ambiental. Portanto, mesmo morando aqui, né, na região de Sorocaba, mais propriamente em Itu, constantemente ela está prestando consultoria e viajando pelo Brasil na continuidade desse trabalho tão importante para preservar o nosso meio ambiente, o nosso bem-estar, tá? Além disso, ela também chegou a dar aulas nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de Brasília durante 2 anos. E aqui, principalmente, nos cursos de engenharia florestal, tá bem? E depois ela vai contar, porque ela também dava bastante leitura dentro dessa área. Então, a Valéria tem muitas histórias para nos contar. Valéria, isso aqui é só um resumo daquilo que ela tem descrito e vocês vão perceber um pouco durante a nossa conversa quanta coisa tem aí para acontecer. Valéria, seja bem-vinda, querida. É um prazer enorme a sua presença. Agradeço desde já, né, você nos ceder um pouco desse seu tempo aí, que é tão valioso, né, e você não para, corre bastante nesse dia a dia. Então, Deus abençoe você e muito obrigado. E estamos aqui agora para ouvi-la contando um pouco dessas suas histórias. Então, primeiramente, né, eu queria que você contasse, né, o que é o Quatipuru, para o pessoal saber um pouco a respeito. Porque a empresa dela, né, chama-se a Quatipuru, Quatipuru Consultoria Ambiental Limitada, tá bem? Então, ela vai contar para vocês o que que é o Quatipuru. Conta para eles, Valéria. Então, antes de mais nada, obrigada, professor, pela oportunidade, obrigada por ter me convidado, ter me chamado para essa entrevista, é um prazer estar aqui, né? E o Quatipuru nada mais é que esse esquilinho aqui, né? É um esquilo que o nome regional, né? Nós temos no Brasil, se eu não me engano, 2 espécies de esquilo, né? A gente vê muito aqueles personagens do Tico e Teco, né? Que são espécies da região dos Estados Unidos, Europa e tal, mas um quatipuru é um nome indígena que eles chamam lá no norte, principalmente no Pará, né? Aqui em algumas regiões se chama de serelepe, né? Esquilinho, então no Nordeste chamam de serelepe. Então, o nome popular, né, da fauna silvestre, ele varia regionalmente. E quando eu fui abrir empresa, eu pensei que a pessoa falou, por que você não colocou saracura, né? Porque meu sobrenome também é de uma espécie silvestre, é de uma ave, né? São 7 espécies de saracura que nós temos no Brasil, saracura três potes, saracura fanã, saracura do banhado, enfim, são várias espécies. E, daí eu pensei, falei, é muito óbvio, né? Chamar a Saracura Consultoria Ambiental Limitada e tal. Eu falei, vou... E assim, o esquilo, ele tem um papel muito importante na floresta, né? Ele acaba disseminando sementes e tal. E acho que ele é um excelente símbolo para a minha empresa, né? Que a busca que a gente tem, né? A empresa praticamente só sou eu e meu marido é sócio, né? A gente tem que ter uma PJ para prestar consultoria, para prestar serviços técnicos e tal. Então, não dá para ser como pessoa física. Então, eu tive que abrir uma empresa. E aí eu pensei num símbolo da empresa. Então, o esquilo ele é eficaz, ele é eficiente, ele é silencioso, ele é discreto, ele é rápido, ele é ágil e ele trabalha bem, né, para a manutenção da floresta. Então, a floresta, esses ambientes, né, os ecossistemas, eles precisam de dispersores de sementes, precisam né, de polinizadores,
para manter o ciclo, né? É um vivo, né? Então cai uma árvore, vem depois a brotação e tal. Então todo grupo de fauna e inclusive outras floras, micro-organismos, tem todo um papel, uma simbiose, um papel importante para manter. E eu achei que seria um bom símbolo, sem contar que a gente chama de fofofauna, né? Ele é bonitinho, né? Não que a saracura seja feia, muito pelo contrário, mas o esquilo ele é, assim, ele é muito bonito, né? É um animal muito bonito. A gente até brinca falando com os colegas, né? Quem trabalha com réptil, né? Fala, nunca ninguém fala, ai, que lindo essa cobra, ai, que lindo esse jacaré, mas já macaco, ai, que fofinho, É. ver um esquilo, que fofinho, né? Ver uma onça, um gatinho, que fofinho. Então a gente chama de fofofauna, né? E Que pela tem todo um internet a gente apelo. percebe o rabo dele, né? O rabo dele é lindo. Tem algumas na internet, lindo, muito bonito. Não, são lindos e eles são, assim, eu fico vendo umas fotos na internet, assim, cada uma foto eu fico buscando, né? Assim, eu não gosto muito de expor a minha imagem pessoal, assim, eu não tenho Face e tal. Então, eu sempre coloco, por exemplo, quando eu vou colocar no perfil, eu sempre coloco a foto de um esquilo, Do né? esquilo. Conta para nós, então. Você nasceu em Sorocaba, Nasci é em isso? Sorocaba em 1967 e aí eu cursei, eu fiquei quase, acho que 12 anos no Getúlio. Entrei com 6 anos no pré e saí no terceiro colegial, é, como auxiliar de análise de laboratórios, auxiliar, né, de análise química de laboratório, né? Porque naquela época entrou disciplina profissionalizante, né? Tem que fazer do primeiro ao terceiro colegial, né? O colegial como profissionalizante. Então eu escolhi essa linha de atuação. Certo. E aí Daí, quando você entrou, por exemplo, né, você entrou já na pré-escola, né? no Na pré-primário, pré-escola. a E aí pré-escola. conta pra gente essa sequência aí, como que foi? Você depois fez a pré-escola, daí você lembra do primeiro ao quarto ano? Primeiro ao quarto ano foi tia Teresa, o segundo foi a tia Esther, o terceiro, o quarto foi tia Cacilda, e o terceiro foi, acho que Dona Berenice, se eu não me engano. Eu estou tentando lembrar o nome da professora. Sei. Depois, na quinta série, a gente ampliou, né? Porque aí a gente tinha Isso, vários professores, né? certo. Então, aí tinha professora de matemática, professora de português, né? E aí a gente fez da quinta até a oitava. Daí tinha na parte de português, né? Em que a gente desenvolveu várias atividades lúdicas e tal, que ajudaram muito na formação, né? Da nossa. E era interessante que eu queria dar aula, né? Eu tinha um sonho de ser professora, né? E aí papai fez uma lousa em casa, né? No quintal de casa. Ele que passou, né? A massa corrida, pintou de verde, colocou, né? Então, e eu tinha alunos imaginários, eu dava aula, e tal, né? E então e era muito legal, porque a gente tinha, né, alguns professores que a gente se espelhava, né, e procurava e via o que era desenvolvido na escola né, e tentava reproduzir e tal. Então eu tive a professora Terezinha na parte da Terezinha e a professora Marilena Terezinha na Jesus Gomes e Marilena Neiva. Marilena Neiva, né? Certo. E eu lembro super que, assim, a gente adorava que a professora Marilena, a professora Terezinha já era mais sisuda, né? Mas a professora Marilena, ela tinha mais desenvoltura e ela começou a inserir mais poesia, né? Dentro da sala de aula. Então, a gente decorava Camões, decorava outras poesias, que até Bocage, né? E tinha uma poesia divertida, então ela também inseria a história, os movimentos, né, da literatura e os livros também. Então era muito gostoso, que a gente tinha a aula de redação, né?
e a gente tinha também que apresentar e ler a redação na frente de todo mundo. Então, e eu gostava muito de ler, eu sempre fui estimulada muito para a leitura, porque meus pais eram professores, né? E era muito interessante e eu já tinha carteirinha da biblioteca municipal. Com 8, 9 anos, eu descia a Rua da Penha sozinha, ia lá trocar livro, e eu me aborrecia de ter que ler livro que era escolhido pelo professor. Eu queria ler o livro que eu escolhi, né? Mas aí eu lia, porque eu tinha o compromisso de ler, né? E eu adorava José de Alencar, li, né, vários deles, a Luísa de Azevedo. Tinha uma série maravilhosa chamada Para Gostar de Ler, né? Que eu lia tudo, as crônicas, né? Isso, as Ah, poucas. Fernando Sabino, né? Rubem Braga, né? Carlos Drummond de Andrade, que era assim nosso favorito. Então, coisas maravilhosas. E essas coisas foram tiveram tanto impacto, né, assim, para mim, né, que eu trago até hoje, né, algumas frases que ficavam, né, e a gente tinha também a sorte não só de ter esse time maravilhoso de professores, depois veio o professor Roberto, né, do primeiro ao terceiro colegial, que tinham esse compromisso com o ensino, né, e faziam e pensavam uma forma lúdica de levar uma coisa, um assunto relativamente chato que as pessoas tinham, né, os alunos, né, matemática, química, são assuntos difíceis, biologia. Então, eu lembro os professores também da biologia, professor João, professor Marim, da química, que a gente se divertia muito com as aulas dele. Então, esses professores que são apaixonados, eram apaixonados pelo aquilo que fazem, também traz isso para a gente também, né? Com essa dinâmica, buscar alternativas, formas lúdicas, arte, para deixar uma semente, né? E Uhum. acho que isso teve um impacto maravilhoso, porque É, é isso que abre, é, né? Abre a cabeça da gente, independente da profissão que a gente escolher, né? Auxilia no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. sei. E você lembra como que eram feitas essas atividades que a Marilena dava, com poemas, por exemplo? O que que você fez? Você lembra de alguma coisa? O que que vocês fizeram? Lembro. Então, ela dava os poemas e a gente fazia depois, a gente recitava, ou em grupo, a gente interpretava os trechos, a gente analisava as estruturas dos sonetos para ver que tipo de poema que era, que movimento que era, né, figuras de linguagem. Então, ela associava os poemas a aulas de gramática, a aulas de português, né, para a gente entender a estrutura da língua, entender era maravilhoso, porque você usava uma ferramenta, e hoje eu tenho isso, né? Hoje a gente percebe, né? Hoje, depois de adulta, mas na hora você está tão envolvido ali que você é meio que cooptado, no bom Ah, sentido, né? Para sei. desenvolver, mas aí depois você percebe. Então, essas atividades, elas dão uma educação para você, né? Ela sedimenta, e por incrível que pareça, isso quem lê bastante, quem tem uma boa formação na língua portuguesa, ele é um bom profissional. Ele consegue escrever mais facilmente, porque hoje, quando você olhar, infelizmente, né, mas assim, as pessoas não escrevem mais, e quando escreve você não consegue. Eu tinha aluno, por exemplo, na UNB, que eu dava sempre prova discursiva e tal, né, prova para fazer em casa, eles não entendiam a pergunta. Eles eram analfabetos funcionais. Eles não entendiam a pergunta. Então, eles não conseguiam responder, porque eles não entendiam. Né? Eu dava problemas para eles resolverem, eles adoravam, vou dar prova para fazer em casa. Quando a primeira vez que eu falei isso, que ótimo, professora, vai ser ótimo, né? Porque vai ser fácil. Mas não, eram questões que era uma, duas páginas que eles tinham que consultar a bibliografia e resolver o problema. Só que às vezes eu não entendi o que eles escreviam. Então é claro que eles tiravam uma nota baixa naquela questão, né?
porque eles não entendiam a pergunta, eles não conseguiam responder. Então, você percebia que era uma enrolação, sabe, aquela coisa assim. Então, essa base, né? E eu falava para eles, falava, vocês têm que ler, vocês têm que entender, né? Então, eu dava também muita leitura extra, extra, né? Porque eu aprendi isso com vocês, né? De melhorar e também dinâmica do ensino, usar outras alternativas. A gente fazia também, então tinha essas atividades de literatura, tinha as atividades do teatro, né? Que você também nos envolveu. Eu participei de poucas peças, eu acho, mas eu gostava mais de ficar assim, na organização, auxiliando no texto, né? Eu tinha muita vergonha, né, e tal, por exemplo, eu fiz parte da fanfarra. Eu sempre fui a mais alta, né? Então, eu não queria ir de porta-bandeira. Então, eu queria ir misturada no meio. Então, eu entrei na fanfarra, né? E era maravilhoso, que a gente participou eu tocava caixa na fanfarra, e a gente participou, inclusive, de competição de fanfarra. Tinha evoluções, sabe? Professor Hélio Galhardi, né, também dava aula para a gente, acho que ele também coordenava a fanfarra, se eu não me engano. Então, era uma graça. Assim. Então, todas essas atividades, além da questão curricular, elas contribuem, e o Getúlio era muito rico nisso, né? Tinha uma equipe, né, de professores imbuídos, e era uma referência, apesar de a escola municipal, então, mas era uma das melhores escolas de Sorocaba, né? E era uma referência assim, no ensino, né? Era muito legal. E isso possibilitou essa minha base de eu ter entrado direto na faculdade. Eu entrei com 17 anos na Unesp, né? E fui já fazer zootecnia. E naquela época foi interessante, porque eu queria fazer tudo. Eu queria fazer jornalismo, eu queria fazer letras, eu queria fazer psicologia, eu queria fazer biologia, eu queria fazer zootecnia. Então, eu coloquei num papelzinho. Eu fui, na verdade, fazer o vestibular como trainee, porque eu falei, não vou entrar, né? Vou ver como é que é e tal, mas vai que, né? Então, foi o único vestibular que eu fiz na minha vida. Foi o da Unesp. Eu coloquei no papelzinho as 7 profissões que eu me identificava, né? Psicologia, jornalismo, letras, biologia, né? Zootecnia, medicina veterinária, e tirei zootecnia, né? E tirei a segunda opção, biologia. Então, eu coloquei primeira opção, zootecnia em Jaboticabal, segunda, terceira e quarta opção, biologia, Bauru e tal. E passei na terceira chamada, e me mandei para Jaboticabal, né? E assim, fui para ver, né? Daí eu imprimi o currículo das disciplinas, né? Ah, porque, assim, o início tinha física, matemática. Eu falei, gente, mas eu quero saber de animal, quero saber, né, de criação. Então, eu andava com o currículo debaixo do braço. Eu falava, não, vai chegar as profissionalizantes, vai chegar as culturas, vai chegar a bovinocultura, vai chegar a piscicultura, né? E tinha aula de solo, tive 7 disciplinas no departamento de solo. E aí eu fui para Ciências Agrárias. A Unesp de Jaboticabal é a Faculdade de Ciências Agrárias, zootecnia veterinária, na época, né? Zootecnia veterinária e agronomia. E fiz os 4 anos e meio. Daí eu fiquei mais meio ano, porque eu recebi uma bolsa da FAPESP para fazer um trabalho de bioclimatologia, né? Então, naquele último ano, eu não quis me formar, né? Eu poderia ter me formado. Terminei meu TCC, que na verdade era trabalho de final de curso, né? Hoje chama TCC. Fiz na piscicultura, fiquei vários anos na piscicultura, fiz trabalhando com pacu e híbrido de pacu e tambaqui, com rendimento de carcaça. Só que essa minha bolsa da FAPESP era relacionada à bioclimatologia de ovelha, né? Para ver quanto que as ovelhas, eu comparei, né? Colocava as pobres das ovelhas numa câmara climática, né? E media sudorese e tal, 2 ovelhas deslanadas e 2 ovelhas lanadas, para ver, porque a produção, né? Esse foi um trabalho bem de produção animal, né?
como que esses animais, a produção impacta nesses ambientes de muito calor e tal, até para ter melhoria de pastagem, colocar a melhoria do manejo em si, né, para melhorar o conforto desses animais, o bem-estar, porque tem toda uma regra, né, de produção e tal. Mas eu sempre gostei das disciplinas da zootecnia alternativa. Então, eu fiz as duas únicas disciplinas optativas que tinha, que era manejo de fauna silvestre e etologia, que é comportamento animal. E daí eu sempre quis trabalhar com fauna silvestre, né? Então eu comecei fazendo estágio em zoológico, fiz estágio em zoológico aqui de Sorocaba, que é uma referência nacional, fiz estágio no zoológico de São Paulo, né? Que também é também outra referência nacional. E aí terminei logo a graduação e já apareceu uma oportunidade do mestrado, né? E aí eu passei nos dois mestrados. Passei no mestrado lá em Jaboticabal e passei no mestrado aqui na Exalc, na USP, né? Em produção animal, mas para trabalhar com animais silvestres. Como eu já tinha feito a graduação lá na Unesp, eu optei de vir para cá, para Piracicaba, porque se eu continuasse lá, eu ia pegar os mesmos professores e as mesmas linhas de pesquisa daqueles professores. Então, eu queria dar uma oxigenada na minha formação. Então, eu vim para Piracicaba, não só porque também estaria mais perto da minha família, mas principalmente porque era USP, à época tinha o CISBAS, o Centro Interdisciplinar de Zootecnia e Biologia de Animais Silvestres, né? Trabalhava com capivara, jacaré do papo amarelo e o meu orientador queria trabalhar com ema, né? E a ema tem um problema sério em cativeiro, que ela entorta as pernas, chama-se bowing legs, né? Que é o mesmo problema de granjas, né? Porque hoje o frango, acho que ele deve estar demorando uns 30 dias para engordar. Eles dão ração, dão muito, né, antibiótico, e o bicho vai engordando. E aí, o balanço de fósforo e cálcio, né? A deposição de cálcio no, no osso, ela é muito mais lenta que a deposição de gordura. E se a ração é desbalanceada, o nível de gordura é muito alto, ele acaba saponificando o cálcio e ele fica indisponível no organismo. Ou seja, ele passa reto no intestino, ele vira sabão e passa reto, ele não é absorvido pelo organismo. Então, meu mestrado, na verdade, na zootecnia aqui de Piracicaba, foi com produção animal e foi com nutrição animal. Então, eu tenho especialidade também em nutrição A animal nutrição também. de animais silvestres, né? Uhum. Então, porque a gente, enquanto zootecnista, a gente tem três nutrições, três disciplinas. A gente estuda 1 ano e meio nutrição. Nutrição de ruminantes, nutrição de monogástrico e nutrição geral, né? Porque uma das coisas importantes para aplicar no manejo, para pensar na produtividade, é não só o manejo do ambiente e tal, mas é o manejo nutricional, né? Para você não perder ração, para você equilibrar bem a ração, fazer uma formulação de uma ração boa para melhorar o valor biológico daquilo e o animal engordar e tal, e você melhorar a sua produtividade e desempenho. Isso na zootecnia clássica. E aí, paralelamente, simultaneamente, quando eu estava fazendo mestrado, aí eu trabalhei com ema, trabalhei com testar algumas rações e balancear níveis de cálcio e fósforo na ração. Eu provoquei entortamento de perna dos filhotinhos de ema, né? Infelizmente, eu fiz isso, né? Mas para poder melhorar o manejo. Eu também recebi uma oportunidade, o diretor do zoológico de Piracicaba estava saindo, ele tinha passado num concurso, ia para um outro zoológico, e ele perguntou, e eu sempre tive contato com a Associação Brasileira de Zoológicos, depois que eu fiz estágio aqui, ia nos congressos e tal, falou, Valéria, você não quer ser diretora do zoológico de Piracicaba? Está precisando de uma pessoa. Daí eu fiz o meu currículo, fui lá, bater na porta do secretário de Meio Ambiente, e eu fiquei 1 ano como diretora do Zoológico de Piracicaba. E foi uma experiência excelente, porque
era ano eleitoral, né, do prefeito, então eu aproveitei a oportunidade, porque ano eleitoral, né, todo mundo quer mostrar serviço, infelizmente, o país é esse, né, então a gente reformou os recintos, né, fizemos enriquecimento, consegui também reformar toda a parte de nutrição, tinha um veterinário, e eu era a funcionária mais nova do zoológico, né? Eu coordenava, foi uma oportunidade gigantesca profissional. Então, eu só sou grata pelas oportunidades que eu pude, né, desfrutar. Só gratidão, porque elas foram aparecendo e eu fui é, 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 aproveitando, no bom sentido. Então, a gente tinha, então tinha um veterinário, uma bióloga e a minha secretária, e depois tinha os tratadores, o motorista, né, o pessoal da cozinha, de carne da cozinha, e nós conseguimos fazer bastante reforma, melhoria no zoológico, melhoria também do trabalho da educação ambiental, com a ajuda desses profissionais, e foi uma oportunidade de crescimento gigantesco, principalmente pessoal, né? Porque é uma responsabilidade imensa e a vida vai colocando a gente em situações, né, que você tem que, né, tirar da cartola algumas coisas e falar, e agora, né? Principalmente na gestão de pessoas, né? Porque a parte técnica, você ler um documento, fazer, né, é ótimo, mas quando envolve pessoas, cada um com seus... Eu tinha Muda. problema de alcoolismo dentro do zoológico, então tinha o pessoal da AA lá dando palestra, tinha muito analfabeto, então eles tinham aula 2 vezes por semana de alfabetização, né? Eu nunca me esqueço de um senhor chamado Seu Natão. Eu ia dar palestra para eles, então, das 5 às 6 da manhã, minto, das 6 às 7, eles tinham aula de alfabetização. E às vezes eu aproveitava e dava também palestras sobre os animais, sobre as coisas. E o seu Natão, ele usava dentadura, né? Mas acho que machucava a dentadura. Então, ele só colocava a dentadura para responder as minhas perguntas, para participar das minhas palestras, participar da aula. E era uma figura incrível, maravilhosa, né? Como várias pessoas que passaram. Então, assim, então a gente aprende muito com essa turma. Depois terminou é, o prefeito venceu, não venceu, não lembro mais, e aí eu fui, claro, demitida, né? Porque sai todo mundo, era cargo de confiança, né? Então, quando vira a chave, né? Entra a nova gestão, então todo mundo é demitido, né? Então, aí depois terminou, aí eu ainda estava terminando o mestrado, daí apareceu uma oportunidade de eu ser professora substituta em Botucatu, lá na engenharia florestal, né? Então, eu ia uma vez por semana, pegava o ônibus lá em Piracicaba, e eu dei aula de manejo de área protegida e manejo de fauna para a engenharia florestal em Botucatu, antes de ir para a UNB, né? Então, acho que só foram 6 meses, né? Que eu fui para lá, eu não ganhava nada, mas o professor tinha saído e eles estavam abrindo concurso. E aí eu pegava o ônibus, eles só pagavam as minhas despesas de transporte e tal. Era um sacrifício muito grande fisicamente, porque eu dava aula à tarde, numa sexta-feira, então eu saía de madrugada, pegava o ônibus em Piracicaba às 5h30, às 6 horas da manhã, e ele parava em tudo quanto é canto, pegava uma estrada de terra e ia para Botucatu. De Piracicaba para Botucatu, chegava lá meio-dia e meia, na rodoviária. E caminhava, andava a pé 4,5 km até o campus de Botucatu. Levava uma camiseta, tomava um banho de gato para dar aula das 2 às 5h30, né? Porque o outro ônibus era às 6. Aí eu conseguia um aluno
que me dava carona para eu pegar o ônibus e chegava às 11 horas da noite em Piracicaba, toda segunda-feira, para tocar minhas coisas lá no mestrado. Outra experiência maravilhosa, né? Eu tinha um sonho de dar aula, de entrar na vida acadêmica, por isso que eu fiz mestrado, mas aí não deu certo. Daí apareceu uma oportunidade de eu ir para Brasília, trabalhar no Fundo Nacional do Meio Ambiente, no Ministério do Meio Ambiente, no FNMA, né? Havia um financiamento do Banco Mundial para projetos de desenvolvimento de meio ambiente. Professor, eu estou falando aqui, estou lembrando, Sim, me corte, delícia, é por por aí favor. mesmo, que delícia. É o seu Então, percurso, muito bom. o que que acontece? Eu fazia parte, dentro do zoológico e tal, existe ainda, né, no âmbito das organizações não governamentais, das ONGs internacionais, Conservation International, IUCN, International Union Conservation Nature, grupos de especialistas, que eles chamam de Specialist Group, né, que cuida das espécies ameaçadas de extinção. O que que esse Specialist Group faz? No âmbito dos zoológicos mundiais, eles organizam planos de ação de conservação daquela espécie. E eu fazia parte, quando eu era do zoológico de Piracicaba, do grupo de especialistas da jaguatirica. E eu fui para Brasília para verificar linhas de financiamento. Fui no FNMA, que tinha várias linhas de financiamento para esse grupo de especialistas para trabalhar com as jaguatiricas em cativeiro, né, para fazer um plano de cruzamento do macho e fêmea, para a gente ter uma bagagem genética e pensar em projetos futuros de reintrodução, né, tudo manejo de fauna associado ao cativeiro com vida livre. Lá eu cheguei e encontrei uma ex-funcionária do Zoológico de Bauru que trabalhava com educação ambiental. E ela me passou o formulário para obter esse financiamento para o grupo da Jaguatirica. À época eu estava terminando meu mestrado, na verdade eu tinha terminado o mestrado, já estava desempregada, né? Estava buscando alternativas de trabalho. E aí ela falou assim, olha, eu estou precisando de alguém, de um técnico da área para trabalhar no setor de triagem de projetos, né? Nós estamos aqui, e era dentro do Ministério do Meio Ambiente, tinha um setor de triagem de projetos e orientar os proponentes. Depois, esses projetos, eles iam para alguns consultores ad hoc, para analisar a qualidade do projeto, para sim, eram 3 pareceres, né, para sim ir para um comitê que fazia reuniões a cada 2 meses para elencar os projetos para serem financiados de desenvolvimento ambiental. Então, tinha na linha de educação ambiental, tinha recuperação de área degradada, tinha para conservação de fauna, tinha para manejo de área protegida, das unidades de conservação, tinha várias linhas, desenvolvimento junto com o município, de resíduos sólidos, era projeto na linha de meio ambiente. E aí ela falou, estou precisando de um técnico que venha trabalhar aqui. Eu falei para ela, serve eu? Ela falou, você está brincando? Eu falei, não, eu estou procurando emprego, tá? Ela falou, você topa vir para Brasília? Eu falei, claro, né? Daí ela me levou para falar com o chefe dela, daí ele falou, me traga teu currículo e tudo mais, me mande teu currículo, e saí de lá praticamente com a vaga mais ou menos ajeitada. Voltei para São Paulo, para casa, para Sorocaba, na época já tinha desmobilizado a República em Piracicaba, mandei o currículo, tudo, e eles me chamaram. E era um sistema de contrato que eu recebia pelo Banco Mundial, mas meu contrato era só 3 meses. Depois ele era renovado ou não, né? E me mandei, fui para Brasília trabalhar no Ministério do Meio Ambiente. Tinha reunião com o Rubens Recupero, né? Que era ministro do Meio Ambiente naquela época. Então, assim, foi um choque, porque eu saí de estudante de mestrado, porque eu era estudante, né? Eu tinha acabado a Uhum. graduação, já entrado no mestrado, continuava como estudante. Calça jeans, camiseta e tênis, né? E Você tinha fui, quantos anos nessa época? eu tinha 23 anos, 23. porque eu terminei a faculdade. Não, peraí. Eu entrei na faculdade com 17
Aí eu terminei a faculdade com 22, né? Porque foram 5 anos de Você faculdade. deixou um a mais? É, não, eu tinha 27 anos. Eu cheguei em Brasília em Ah, 94, em né? Então, eu tinha Brasília. 27 anos. Eu Isso. tinha terminado o mestrado, É. né? Que eu fiz 2 anos de mestrado, 2 anos e pouco. Então, eu tinha de 26 para 27. Uhum. E, mas assim, aquele jeitão de estudante. Então, aí eu tive que até mudar né? Ah, Minha indumentária, né? Porque era camiseta, calça jeans, entendeu? Tinha reunião com o ministro, e a gente recebia senador, porque esses, apesar de serem projetos que vários proponentes poderiam solicitar, então municípios de pequeno porte poderiam solicitar, organizações não governamentais poderiam solicitar, dependendo da natureza jurídica, né, poderia solicitar esse recurso, esse financiamento que era fundo perdido, né? Então a gente recebia, tinha muito deputado, senador, padrinho de um prefeito que ia lá pegar informação e tal, né? Então a gente recebia prefeito, recebia senador, recebia pessoas de ONGs, né, de ONGs, é, professores universitários, instituição de ensino poderia também pleitear, OCIPs, né, que são as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, né, de utilidade pública. Então, a gente recebia muita gente, né, de A a Z, e orientava o proponente para. Então, tinha um formulário, era bem burocrático. E tinha uma parte toda técnica. Então, a gente fazia toda essa orientação, depois separava, tinha uma organização administrativa, entrava com o número do processo, depois a gente. Eu lembro que a época também, também ficou a meu cargo entrar em contato com o pessoal das universidades para ser consultor ad hoc, para eles analisarem o projeto. Então, só ia também o projeto, a gente só recebia o projeto quando ele chegava. Então, por isso que eu era do setor de triagem. A gente fazia toda uma análise documental para ver se ele estava atendia os requisitos mínimos, para só depois a gente montar o processo, né? E tinha prazo, tinha, né, para aplicar o projeto. Depois disso, ia para os consultores, tinha os pareceres, voltava para ir para essas reuniões, que eram reuniões de um comitê. Esse comitê era formado também por ONG, por algumas pessoas, então, tudo participativo, né? Junto ao Ministério do Meio Ambiente. E a gente assessorava também nessas, como técnica, né? Eles, às vezes tinham alguma dúvida. Então, tinha, às vezes, por exemplo, dois pareceres contrários e um favorável, né? E aí o comitê decidia se era bom, se não era, né? Mas, normalmente, quando tinha dois pareceres negando e um favorável, ele já nem ia para o comitê, né? O comitê ficava, ele fazia a prioridade, né? Enfim, então, outra oportunidade de aprendizado, imagina, né? Dentro do Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, né? uhum. Acabou que eu morei em Brasília 23 anos, né? Puxa, Eu gosto muito de Brasília, né? Eu sei, tenho muito carinho pela cidade, muito carinho porque eu me fiz profissionalmente em Brasília, né? sei. Então, e aí, em 94, e eu estava sempre de olho, eu sempre estava de olho em cursos, em outras coisas, sempre para melhorar meu currículo, para, né, melhorar minha capacidade, e o foco sempre foi animais silvestres, conservação da natureza, né? Apesar de eu ser zootecnista, né? Eu falo que eu não sou uma zootecnista de verdade, eu sou mais bióloga do que zootecnista, né? Daí, em 94, tem dois, assim, era o meu sonho, tem dois cursos no exterior que eles formam profissionais de conservação da natureza, né? Não os biólogos, mas profissionais que trabalham com biologia da conservação, que essa é uma linha de pesquisa, uma linha de atuação que envolve ações multidisciplinares, né? Então, a biologia da conservação envolve educação ambiental, envolve manejo conservacionista, envolve ações de licenciamento ambiental, né? Ou seja, é o desenvolvimento com
consciência e responsabilidade ambiental. Então, a biologia da conservação, ela tenta ver esse equilíbrio, né? E aí, um curso que eu queria fazer, que é a época, que era um curso no Smithsonian Institution, promovido pelo Smithsonian Institution em Washington, que era manejo de áreas protegidas, economia da natureza e manejo de fauna, né? E eu consegui uma vaga na Malásia e Tailândia, junto com o Departamento Florestal e de Vida Selvagem da Malásia e Tailândia, que esse curso foi promovido lá, em 1994. Eu apliquei, mandei todo o formulário para Washington, pelo Smithsonian Institution, e eles ofereciam na Malásia, ofereciam na Tanzânia, ofereciam em Washington. Acho que uma vez, um ano, eles ofereceram no México, mas sempre em parceria com o Departamento de Vida Selvagem e as universidades locais. E o Smithsonian Institution é referência nacional, né, nesses trabalhos. E eu recebi dizendo que eu tinha sido selecionada para ir para a Malásia, né? E no mesmo ano, eu também, na verdade, eu já estava aplicando um ano anterior, e quando eu era diretora de zoológico, tem um zoológico na ilha de Jersey, que eles treinam profissionais de zoológico, principalmente, ou profissionais que trabalham também com manejo de fauna em cativeiro, para conservação, e eles dão preferências para profissionais de países em desenvolvimento. E eu também fui selecionada, né? Eu passei 3 meses lá, tudo no mesmo ano de 1994. E eu trabalhava no Ministério do Meio Ambiente. E tinha essa condição desse contrato, a cada 3 meses e tal. Então, eu escrevi carta até para o Silvio Santos para conseguir financiamento, porque como é que eu ia pagar, né? A passagem aérea era caríssima, enfim, né? Então eu pedi, aí eles falaram, não, tenta conseguir um apoio aí. Escrevi para o Silvio Santos, escrevi para a Xuxa, escrevi para várias empresas de mineração, Ah, que escrevi legal. para, né, apresentando, então, não consegui nada. Ah, não. Mas consegui, vendi meu computador, com metade do dinheiro do computador, eu comprei uma passagem aérea da Varig para a Malásia. Então, o da Malásia foi agosto e setembro, minto, da Malásia foi julho e agosto, e de Jersey começou em setembro e terminou em dezembro. De Jersey eram 3 meses, foram 3 meses, e a Malásia 2 meses, né? E eu me mandei, né? Eu cheguei para o meu chefe lá, falei, olha, eu queria suspender meu contrato, né? Terminou agora e tal. Eu vou fazer, você é louca, né? Eu falei, vou, né? E eu volto em janeiro me reapresenta a você, se você me aceitar de volta, né? Eu volto. Bom, ele ficou bravo comigo, virou a cara, né? E eu me mandei, fui, e eu recebi bolsa. Então, a metade da passagem da Malásia eu ganhei do Smithsonian Institution. Meu cunhado me emprestou dinheiro, né? Mas o curso todo a gente ficava alojado, né? Foi maravilhoso. Foram quase 2 meses em que eu fiz manejo de elefante, andei em cima do elefante. Eu fui a segunda brasileira a fazer esse curso lá. E à época eu tinha experiência, porque eu também fiz um trabalho. Sim. Logo depois que eu terminei o mestrado, eu fui convidada, meu atual marido, que era meu colega do mestrado, trabalhava na engenharia florestal, fazia mestrado na engenharia florestal, me convidou para fazer uma pesquisa na Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, com dispersão de sementes por aves e morcegos, para a gente ver que espécies que estavam chegando em área degradada por atividade de mineração. Para a gente pensar no plantio dessas espécies para atrair aves e morcegos para ampliar, né, a dispersão de sementes, porque eles fazem os serviços ecossistêmicos de dispersar semente, né? Então,
E aí eu fiquei 2 anos. A gente ia a cada 3 meses lá na Floresta Nacional, a gente capturava esses animais com uma técnica, capturava, não matava. Colocava eles num saquinho, os morcegos e as aves, eles faziam cocô, a gente pegava o cocô e via as sementinhas, aqueles que eram frugívoros, claro, que eles estavam comendo nessas áreas degradadas, né? E aí a gente selecionou. Outra parte do projeto era selecionar essas espécies e fazer o plantio nessas áreas de rejeito de mineração, que não fica nada, não tem solo, não tem nada, fica uma altura de 10 metros do solo original, fica a floresta morta, né? E ver que espécies que são resistentes e que podem. Então a gente testou adubo, testou várias coisas. Então tinha um projeto numa linha mais ecológica e um projeto numa linha mais silvicultural, de teste de adubo, de teste de espécies, para dar aquela primeira recuperada, para recuperar, recompor a floresta original, né? Que Porque isso é demorado, né? Muito difícil, né? É muito muito difícil. difícil, nunca volta a ser É original, porque esses né? buracos ficam terríveis. Eu conheci em Poconé, né? Eu tive em Poconé, fiquei assombrado. É a primeira vez que eu vi uma área que foi lá, né, no Jamari, ali é mineração de cassiterita, de estanho, né? Hum. E o desafio, o buraco fica lá, acaba virando uma lagoa. O problema é a lavra. Então eles usam aquela barragem, né? E eles vão jogando o rejeito e aquela lama vai correndo quilômetros de floresta e vira um paliteiro. A floresta morre, ela, Morre. né? Fica às vezes 20, 10 metros acima. Então a floresta vai morrendo, porque ela é afogada, né? Com essa lama, com esse rejeito, que na verdade é o resto da planta de fazer a mineração da cassiterita. Então é lama, é areia, é uma coisa. É um substrato completamente inerte, não tem nada, não tem fauna de solo, não tem. Né? E mais, fica um deserto. Então, até a temperatura de dentro do solo, ela varia 20 graus. Que plântula que resiste, que sai de 20 graus e vai para 40 graus a temperatura. Torra a planta, né? Então, tudo isso tem que ser... E aí, o que a gente via? Aí vira um paliteiro, então a gente via alguma vegetaçãozinha, depois assim, de anos, né? Que tá lá o paliteiro, tá morto, é uma área imensa, perder de vista, né? Degradada, né? E meu marido trabalhou com isso 35 anos, né? Ele é especialista em recuperação de área degradada O Jaime, sob né? atividade de mineração, Uhum. o Que, Jaime. que o Jaime, para vocês, né, que estão ouvindo, para entender que é o parceiro dela na empresa. É o meu parceiro, que ele só entrou como parceiro depois que ele se aposentou, porque o Jaime é funcionário público, né, do Ela de IBAMA, Brasília também, né? aposentado, e, em Brasília. Ele é engenheiro florestal, tem mestrado, né, conheci o Jaime lá em Piracicaba, e foi interessante, porque aí ele me convidou para fazer esse projeto, então eu estava envolvida nesse projeto, né? Quando eu fui para Brasília, né? Então a gente fez esse projeto de 90 a 93. E eu fui para Brasília em 94, né? Uhum. Então eu estava no mestrado e aí eu saía daqui de São Paulo, ia lá para Rondônia, passava 20 dias, então dava para encaixar. Bom, aí o projeto tinha terminado em 93 e aí em 94 eu fui para Brasília trabalhar no MMA, daí saiu esses 2 cursos, né? Aí eu me mandei para a Malásia, né? Me mandei, passei 2, e lá a gente fez tanto a parte, eu fui monitora, porque era técnica de monitoramento de estudos da fauna com economia de áreas protegidas, então a gente tinha palestra e tal, e como eu tinha essa experiência de manejar, de usar a rede neblina para capturar aves, que é uma rede que a gente coloca na floresta para capturar aves e morcego, eu fui monitora. Nós éramos em 15, não, era 20 trainees, né? E tinha gente do mundo todo. Tinha o pessoal, tinha um menino do México, tinha a minha roommate, que ela era a minha parceira de quarto, a Zipi, do Quênia,
tinha duas meninas da Indonésia, tinha alguns indianos, tinha um rapaz de Mianmar, Tailândia, Camboja, é, um rapaz da Jamaica, eu do Brasil. Então, era uma coisa maravilhosa, muito A rica, comunicação principalmente em inglês? inglês, Tá, inglês, né? tá, ok. E à época meu inglês era muito ruim, eu tinha que dar uma palestra, né? E eu falei sobre ecossistemas brasileiros, biomas brasileiros, eu decorei a palestra, né? E eu estava tão nervosa que eu fechei o punho assim na minha e fiz uma postura, coloquei. Quando eu vi depois da palestra, ficou a marca dos meus dedos, né? Porque Uhum, assim, eu entendia muito bem, eu lia muito bem inglês, né? Até hoje eu tenho deficiência da parte de pronúncia, porque o ouvido, né? Porque assim, eu fui obrigada, eu lia muita coisa, então a minha leitura era muito boa, né? uhum. Mas eu não conectava o que estava escrito com a pronúncia, né? Então, às vezes eu não entendia, mas eles, os meninos da Camboja não falavam nem hello em inglês, né? Entendi. Eles não entendiam nada, era Uhum, impressionante. uhum. O pessoal da Índia, né, os indianos, a primeira, eles, né, são a segunda língua é a língua inglesa, então eles falam, é um inglês com sotaque, né, mas dá para a gente Uhum. entender. Mas tinha a Reni, por exemplo, da Indonésia, né? O pessoal da Malásia também fala muito bem inglês, né? É. E a gente conseguiu compreender muito bem. E eu pulava na frente de tudo, né? Então a gente teve prática dentro de zoológico. Como eu tinha experiência também para capturar ema, né? Lá tinha umas ratites, né? Então a gente foi capturar casuar, né? E tal, para fazer umas práticas de manejo. Então foi uma experiência maravilhosa, não precisa nem falar, né? E o seu chefe te aceitou de volta depois? Então, daí eu voltei para o Brasil e troquei a mala, né? Eu tirei as roupas de calor, botei as roupas de frio e me mandei para Jersey, né? Fui para Ah, Jersey Island para fazer os 3 meses de entendi. treinamento. Aí eu fiquei de setembro até dezembro no que chama-se Wildlife Preservation Trust. Existia um senhor chamado Gerald Durrell, né? Ele era um naturalista e ele fundou a Trust, né? A Preservation Trust. E aí é um zoológico, né? Até hoje tem, eles fornecem treinamento para também eles dão bolsa. Eu recebia 16 dólares, 16 libras por quinzena para trabalhar como tratadora dentro do zoológico. Mas eu tinha, então eu catava cocô, eu lavava recinto, sabe? E aí, isso para profissionais que trabalham em zoológico, em instituições, né? De países de desenvolvimento, ele fornece bolsa. Então, eu ganhei uma passagem aérea, eu fui pela British Airways de primeira classe, né? Fui e voltei. Lá a gente ficava hospedado em Le Manoir, que é a vilinha ali, né, a estrutura. Recebi alimentação, café da manhã, lanche e janta, porque eles não almoçam, né? No almoço e janta. E 15 e 16 libras por quinzena para comprar sabonete, né? Produtos de higiene pessoal. E morava ali no zoológico. E assim, então a gente tinha, era um sistema de estágio em que a gente tinha a parte prática, a parte de palestra, né? E o coordenador dava toda a parte, era um curso, né? De manejo em cativeiro, de questões genéticas, análise de viabilidade, enfim, era bem. Na verdade, era um curso, pela carga horária, podia ser uma pós-graduação, Sim. né? E a gente tinha associação até com a Universidade de Kent, na Inglaterra. Eu poderia até ter almejado continuar e tal, mas na época não deu. E aí a gente tinha que fazer um TCC. Então eu tenho também eu fiz também uma experiência
analisando a alimentação do papagaio de Santa Lúcia, que era um papagaio extremamente ameaçado de extinção, é ainda. Ele mora, vive só lá na ilha de Santa Lúcia, no Caribe. Então, esse zoológico, ele tem vários projetos de conservação pelo mundo afora, né? E é uma instituição que também recebe financiamento, doações e tal, e ajuda também nessa parte de treinamento. E a especialidade deles é basicamente fauna ilhéus, né? Então, eles têm foco em papagaios, na fauna de Madagascar. Então, eles têm alguns projetos que Ilhas Maurícios, que eles apoiam, e eles tinham também, apesar de não ser uma ilha, né, projetos que protegiam aqui o mico-leão dourado, né, financiava e ajudava ações, né. Então, como é um zoológico, tem também toda uma orientação de reprodução, de educação ambiental, então tem visitação, fica numa dessas ilhas do Canal da Mancha, né? Na ilha de Jersey, né? Eu visitei, onde eles produzem, é a origem da vaquinha Jersey, da Pretty Call, né? Tanto é que eles têm uma moeda própria, e a moeda, você coloca contra a luz, de um lado tem a rainha, tinha, né, a rainha da Inglaterra no dinheiro. Do outro lado, você olhava, era a carinha da vaquinha, coisa mais bonitinha, né? Porque é o símbolo da ilha, né, de Jersey. Então, são 4 ilhas do Canal da Mancha, né? Jersey, Alderney, Sark e Guernsey. E cada uma tem o seu dinheiro, né? Era a ilha Duty Free Island. Então, outra experiência fantástica. Fiquei lá, nós éramos em 9. E aí tinha gente dos Estados Unidos, tinha um rapaz, tinha uma menina do Canadá, tinha duas meninas da França, uma da Áustria. A da Áustria até hoje eu tenho amizade, porque depois do meu doutorado eu encontrei com ela, eu morei na Áustria, né? Fiz o meu doutorado lá, uma parte lá, e aí ela foi minha irmã lá. Então, lá, esses de países desenvolvidos, a própria instituição paga, né? No caso de nós de países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, né, a gente alguns recebiam bolsa, e eu tive a maravilhosa oportunidade de receber bolsa. Daí eu terminei o trabalho, também fiz esse TCC, né? A gente escreveu o projeto, ia para o laboratório, analisava no Excel os dados, então a gente tinha aula de estatística, foi bem legal. E aí voltei para o Brasil, e em janeiro do ano seguinte, de 95, acho que não deu certo, não sei o que aconteceu, eu sei que aí o WWF me convidou para trabalhar com eles, e eu fui trabalhar no WWF para pensar em alguns projetos de conservação, e ajudei também em umas publicações deles lá com relação a comércio e tráfico, né, de fauna silvestre, e fiquei também analisando alguns projetos na Aracruz, de conservação e tal. Daí apareceu várias oportunidades de fazer plano de manejo de unidade de conservação junto ao IBAMA. Naquela época não existia ICMBio ainda. O ICMBio foi criado em 2007. Isso foi em 1995. E aí eu comecei a trabalhar como consultora, né? Ainda nessa linha do Banco Mundial, junto ao GTZ e tal, fazendo planos de manejo de unidade de conservação. Havia uma linha de financiamento em que o Banco Mundial, o KfW, que era o banco alemão que fazia parte desse grupo, ele só ia colocar recurso nessas áreas protegidas, reserva biológica, parque nacional, tudo de nível nacional, porque nós temos estaduais também. Naquela época, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação não existia, né? Aliás, eu acompanhei também a discussão do SNUC, né? Contribuí tecnicamente, e veio a ser publicado 2 categorias: a de uso sustentável e a de proteção integral, que são os parques, ou seja, que você não pode... a de uso sustentável, você pode ter gente morando dentro, e você pode
usar, extrair alguma coisa, plantar, extrair, então, né? A reserva extrativista é a de uso sustentável. E a de proteção integral, o único uso é passear, fazer atividades lúdicas, lazer, ecoturismo, mas eu não posso retirar nada, a não ser boas lembranças, né? E então eu tenho esse é um trabalho que brilha meus olhos. Eu fiz vários planos de manejo de várias categorias e de forma participativa. Então, eu moderava a oficina participativa, a gente construía em conjunto com as lideranças, com os atores locais, né, o objetivo da área, as ações de manejo, tudo para tirar as costas que antigamente o Instituto tinha para a comunidade do entorno e abrir, né? Então, isso de trazer, de ter esse planejamento, isso foi uma política, um mote, uma orientação que veio do Banco Mundial, que veio do KfW, que veio dessas instituições, e o IBAMA, a equipe de planejamento, a diretoria de ecossistema, que é outro grupo que eu sou eternamente grata, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma e eles me absorveram, confiaram em mim. E eu trabalhei como consultora com eles durante de 95 até pelo menos 2002, fazendo vários planos de manejo, de recursos de várias fontes, Uhum. principalmente. Então, eu ganhava como consultora para coordenar esses planos, coordenei a avaliação ecológica rápida do Parque Nacional do Araguaia, que aí eram duas coisas, né? Era uma avaliação ecológica rápida, tendo uma metodologia para a gente fazer o zoneamento da área, né? Isso aqui não é um coração, é uma área que, né, é zona intangível, ninguém pode chegar. Mas isso aqui é zona de visitação, isso aqui é zona de recuperação. Tem toda uma técnica de fazer o planejamento da unidade. E aí, é, essa é outra coisa que me brilha os olhos, você trabalhar com oficina de planejamento, né? Você moderar, facilitar, e sempre planejamento orientado por objetivo, com aquela visualização de tarjetas e tal, uma coisa indo na outra, né? Enfim, a tal da fofa, né? Fraquezas, oportunidades, né? Enfim. Então, a gente desenvolveu várias técnicas, aprendeu, né? Meio que na raça e tal. Então, tem bem uns quase 30 anos que eu trabalho com isso. E um dos trabalhos que marcou minha vida, que eu fiz recentemente, eu já tinha, né, foi 2009, se eu não me engano, foi a reserva extrativista do Médio Juruá. Esse foi um trabalho que, em termos financeiros, realmente, praticamente eu paguei para trabalhar, mas, desculpa, professor, eu sou muito franca, Mas tem que né? ser, ótimo. Mas, em termos pessoais, foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz na minha vida. Como que Com foi? a, foi na reserva extrativista do Médio Juruá. Era um trabalho muito difícil, é um lugar muito difícil de chegar, Hum, mas eu coordenei o plano de manejo da reserva. E à época, também foi dinheiro vindo da Embaixada da Noruega. 2009, já estava atuando como consultora da Eletronorte, porque em 2000, em 99, 98, eu conheci um técnico da Eletronorte, da área de meio ambiente, que ele estava coordenando um plano de manejo lá da Reserva Biológica de Balbina, porque Balbina, a Rebio de Guatumã, para compensar os impactos de Balbina, da OHE de Balbina, eles criaram a Reserva Biológica de Uatumã e a terra indígena Waimiri-Atuari. Então, Balbina, o HE Balbina é um empreendimento muito ruim, é um empreendimento péssimo, não produz praticamente nada, mas se teve uma coisa maravilhosa do empreendimento, ele aplicou recurso para homologação acho que são quase 2 milhões de hectares da terra indígena Waimiri e Atuari, e o programa indígena associado ganhou prêmio, inclusive, da ONU, né?
eram duas etnias que estavam indo para a extinção, e em 2004, eu estava na Eletronorte, nós comemoramos o milésimo indígena, né? Porque o programa indígena, ele resgatou a cultura daquela nação, daquelas duas nações que se... Então, são duas terras indígenas, duas etnias que formou um bloco de quase 2 milhões de hectares, e é ligado à Reserva Biológica da Tumã. Então, junto forma uma esmeralda verde de floresta intacta, preservadíssima, de 3 milhões de hectares.